Boa tarde, pessoal. Olha nós aqui outra vez. Mais uma tarde aí para estar com vocês. Tirar um tempinho aí para que a gente juntos possa estar meditando na palavra de Deus, aprendendo um pouquinho da vontade de Deus para nós, para termos um momento aí também de nós estarmos louvando a Deus também através de um cântico. E depois, então, nós temos também o nosso momento de oração com vocês e por vocês também. Então vamos começar. Hoje nós temos um texto aqui que fala muito ao meu coração e eu creio que vai falar no seu também. Está no livro de Lamentações de Jeremias, um livro de um profeta lá do Antigo Testamento. E o versículo diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero contar uma história. Eu sei que vocês gostam de história, mas é uma história verdadeira. Isso aconteceu no ano de 2009, num Natal. Nós estamos aí iniciando o mês de dezembro e vamos falar um pouquinho desse momento importante para nós, que é o nascimento de Jesus, que se aproxima, a data em que nós comemoramos isso. E esse acontecimento que acontece aqui, acontece justamente no Natal, numa família lá dos Estados Unidos, do estado de Colorado. O nome do marido era Mike e da esposa Tracy, e eles já eram pais de três crianças. E naquele Natal, eles estavam ali se preparando para o momento da celebração do Natal, no dia de Natal, e eles estavam ali naquela ansiedade, com as crianças presentes, com os parentes ali na festa de Natal, esperando para aquele momento, que nós temos de comunhão com a família. E isso era igual para eles naquele ano, mas mais especial. Por quê? Porque Tracy estava esperando um bebê, que logo iria chegar. Mais um filho, Então um momento especial, um ano especial, que eles teriam ali naquele momento e de uma esperança, de uma nova criança que estaria ali convivendo também com eles. E no início nós vemos que parecia tudo normal na festa, tá? Mas de repente, quando eles menos esperavam, o bebê dá sinais na barriga da mãe que ele iria vir ao mundo. Na noite de Natal, na hora da festa de Natal, a mãe começa a ter as contrações, e ali, naquele dia, eles até ficaram felizes ali, porque o bebê ia nascer no dia de Natal também, mas eles nem imaginavam o que estava por vir. Foram para o hospital e dali poucos instantes tudo parecia normal, mas começou com algumas complicações. E os médicos começaram a correr de um lado para o outro, e o pai ali observando tudo aquilo, sem saber o que estava acontecendo. Mas logo ele percebe que a situação era grave. Pouco depois dessa correria, ele ouviu um apito de uma máquina lá onde a sua esposa estava atendendo. O coração da esposa, Tracy, tinha parado de bater. Os médicos então tentaram de todas as formas reanimá-la, mas nada funcionava. O tempo foi passando, e depois de algum tempo, então, os médicos desistiram de tentar salvar a mãe. Ela estava morta. E ali, amados, num momento muito triste, mas os médicos não podiam parar, porque também estava em risco agora a vida da criança. Então os médicos decidem fazer uma cirurgia de emergência para tentar salvar a vida daquela criança. E o pai, o Mike, estava ali observando tudo, mas de tanta tristeza naquele momento ele não conseguia reagir. Ele só estava olhando o que estava acontecendo. E logo em seguida, depois que os médicos abrem a barriga da mãe, o bebê é retirado, mas o bebê também parece
imóvel e mudo. Todos na sala ali ficam esperando, né, o momento em que o bebê chorasse, mas isso não acontece. Infelizmente era tarde demais. Os médicos tinham demorado muito para fazer a cirurgia. E sem saber o que fazer, as enfermeiras pegam aquela criança já morta e colocam nos braços do pai. Mike parece anestesiado, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tanta tristeza, né? Ele realmente nem acreditava no que estava acontecendo. E ali ele tenta organizar os seus pensamentos com aquela criança no colo, mas a tristeza era muito grande. Mas, de repente, Mike sente algo acontecer no seu colo ali. Aquela criança começa a se mexer bem devagarinho. E, apesar de muito fraco, o bebê abre a boca e agora começa a chorar. O bebê está vivo. De repente, tudo fazia sentido, as coisas, a esperança voltou ao coração daquele pai e de todos que estavam ali na sala com aquele bebê chorando. E de repente também, no momento em que os médicos estavam retirando já os equipamentos que estavam no corpo da esposa de Mike, um barulho acontece numa das máquinas que ainda estava conectada ao corpo dela. O coração de Tracy começa a bater de novo. No começo muito fraco, mas aos poucos foi se fortalecendo. E logo em seguida essa mulher abre os olhos e contempla a cara daqueles médicos, daquelas enfermeiras e do seu marido ali, todos assustados, não sabendo o que estava acontecendo. Os médicos não fazem ideia de como a mãe e essa criança voltaram à vida. Eles não podem e não sabem explicar isso. Mas o Mike, o pai, não precisa de explicação nenhuma. Tudo que importava para ele é que ele podia outra vez abraçar a sua esposa e o seu filho recém-nascido. Para este casal, Mike e Tracy, este foi um verdadeiro milagre. E a cada ano, eles celebram este evento incrível juntamente com o Natal. O aniversário da criança, o aniversário de Jesus e a volta à vida de Tracy e do bebê. Isso aconteceu em 2009, amados. É uma história, se vocês tiverem interesse de procurar, pode até achar essa história aí, em algum lugar na internet. Mas foi um momento singular na vida desse casal e dessa família também. Mas falar um pouquinho do texto que nós lemos, e aplicar isso para nós agora diante dessa maravilha que aconteceu com essa família. O texto que nós lemos é um texto de um profeta que também estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Eles tinham perdido a guerra, o povo de Deus tinha perdido a guerra, e eles tinham sido exilados e estavam vivendo como escravos num país totalmente diferente do seu e distante da tua terra. Então, o que aconteceu, amados, ali? Eles estavam derrotados, em meio a sofrimento, Por isso que o livro se chama Lamentações de Jeremias, porque realmente ele não tinha mais nada para fazer na vida, senão lamentar, chorar e sofrer aquela vida que estavam vivendo. Era um sofrimento físico, era um sofrimento emocional e era um sofrimento espiritual. Parece mesmo que não havia mais solução. Então Jeremias, ele trabalha essa questão aí nas suas lamentações. O próprio livro de Jeremias fala desse momento tão terrível pelo qual o povo de Deus passou. Não havia mais para o profeta luz no fim do túnel. Tanto é que um versículo antes, olha o que ele escreve um versículo antes desse que nós lemos. Ele diz assim: a minha alma continuamente os recorda, ele recorda do sofrimento, daquilo que estava vivendo, e se abate dentro de mim.
uma tristeza incrível, né? Como daquele pai que na noite de Natal perde a sua esposa e o seu filho, né? Mas no final dos seus lamentos, no final das suas murmurações, ele toma uma atitude que muda todo o seu modo de ver os seus sofrimentos, né? E inspirado por Deus, esse profeta escreve: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqueles momentos tão tristes da nossa vida podem também ser enfrentados, amados, trazendo à nossa memória tudo o que Deus já fez e continuará fazendo por nós. Continuará fazendo por mim e por você. Lembre-se de quantas situações difíceis pelas quais vocês já passaram e quantas vezes a mão de Deus os livrou, os tirou de apuros. Lembre-se disso. Muitas vezes nós estamos envolvidos com o nosso próprio sofrimento e não lembramos daquilo que o Senhor já fez por nós, das grandes vitórias que Ele já deu na nossa vida. Eu sei que muitas vezes quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a ficar um pouco nostálgico, lembrando de coisas do passado, e isso traz uma tristeza para as nossas vidas. Lógico que nós não vamos esquecer tudo aquilo que nós vivemos, amados, mas o nosso pensamento não pode estar focado nas tristezas, não pode estar focado nos sofrimentos desta vida. Por isso o profeta diz: eu quero trazer à memória, as minhas lembranças, o que me pode dar esperança, né? Então que essa seja uma atitude na nossa vida, atitude positiva que vai nos ajudar a continuar vivendo sempre na esperança de que Deus está sempre conosco e Ele pode mudar qualquer situação, como mudou a vida da família, né? Da Tracy, como mudou a vida daquela família, Deus pode mudar a minha e a sua vida também. Lembre-se daquilo que Deus já fez por você e não viva mais triste e sofrendo nessa vida. Muitas vidas amarguradas, amados, são aquelas pessoas que nós chegamos perto e não conseguimos nem conversar com elas, porque o que sai da boca delas é só sofrimento, é só amargura, é só murmuração. Amados, nós não podemos viver assim. Deus tem uma vida muito melhor para nos dar, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E isso é o grande motivo de nós estarmos felizes e continuarmos vivendo na presença dEle. Que Deus abençoe a sua vida e que você traga à memória as boas lembranças daquilo que Deus já fez por você. Amém? Deus abençoe. Ouça o cântico aí. Mais tarde eu volto para orar com você. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer
o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença em oração, ó Deus, para Te agradecer, Pai, por tantas e tantas bênçãos que Tu tens trazido sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pela maior bênção que é a vida do Seu Filho pelas nossas vidas. Pai, Tu sacrificaste, Pai, o Teu próprio Filho para que nós pudéssemos, Pai, ter a alegria de viver na Tua presença. Obrigado por essa tão grande bênção, ó Deus, que isso esteja nos nossos corações, ó Pai, nos trazendo a alegria de viver, ó Pai. Que nós possamos exercitar na nossa vida, Senhor, aquilo que o profeta nos ensinou. Que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança, Deus. Nos ajuda, Pai, a fazermos esse exercício de lembrarmos sempre tudo aquilo que Tu já fizeste e assim possamos passar pelos momentos difíceis da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a celebrar, ó Deus, como aquela família naquele Natal celebrou, Pai, as Tuas dádivas, a Tua bênção e o Teu milagre. Que nós também possamos celebrar constantemente as vitórias que Tu tens dado nas nossas vidas. Obrigado por esse momento, ó Pai. Ser conosco, ser aqueles que estão sofrendo nesse momento, num leito de enfermidade. Pai, abençoa, Senhor, restaura essas vidas e que apesar do sofrimento, eles tenham sempre a esperança no seu coração de que Tu estás sempre presente, Pai, e pode mudar toda a sua vida, ó Pai, porque Tu tens poder para isso. Pai, abençoa os profissionais de saúde, das clínicas, ó Deus. Sê com eles, fortalece as suas vidas, Pai, físicas e espirituais, para que eles possam desempenhar a sua atividade, Pai, de acordo com a Tua vontade. Senhor, amando aqueles com os quais eles estão tratando, Pai. Abençoa também a Adriana e a sua família, a Érica e a sua família, Pai. Abençoa essas vidas, Pai. Obrigado pelos Seus propósitos, ó Deus. Obrigado porque sabemos, ó Deus, que eles são instrumentos Teus no cuidado daqueles que necessitam, Deus. E assim dispensa as Tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas. Cuida de cada um de nós e dá-nos a alegria de viver na Tua presença. É isso que nós pedimos, Pai, agradecidos, louvando e bendizendo o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe, viu? Que nós possamos passar esse mês aqui refletindo em tudo que o Senhor Jesus já fez
e ainda vai fazer por nós. Até quarta que vem, se Deus assim nos permitir.